Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos estar fazendo mais uma live, né? Seguindo aí toda semana, propósito de fazer uma live. E hoje a gente vai fazer uma live muito especial, da qual eu vou convidar, né, o meu amigo, o professor Daniel Lopes, para estar fazendo, né, contando um pouquinho, né, dessa história, né, retratando um pouquinho dessas memórias da ditadura, né, e, e, e além dessa memória da ditadura, fazendo esse paralelo, né, tão história do apagamento e o silenciamento das mulheres na história, né. Então, o professor Daniel, ele tem uma... Oi, Dani, tudo bem? Boa Tá me ouvindo noite. bem? Boa noite, Otimamente tudo bem. bem? Tudo bem. Legal, queria agradecer todo mundo que está aqui participando com a gente, né? A Jéssica, a Júlia, a Marilda, o Aramar, a Laura, a Carol, né? A Gabi. Falando da importância desse tema, né, Daniel? A gente trouxe um tema tão, para a gente, simbólico e tão importante para mim, tão especial, né? Que fala um pouquinho das memórias da ditadura militar, civil-militar brasileira, e o apagamento e o silenciamento dessas mulheres, né? Durante a história, né? Quando a gente fala um pouquinho desse tema, a gente sempre sabe que as mulheres, né, estiveram presentes nos movimentos de contestação, de mobilização, né, e de luta, né, ao longo da história, né, não só na ditadura civil-militar de 64, mas assim, em todos os períodos, né, na nossa história aqui em Sorocaba, a gente lembra um pouquinho da Salvadora Lopes. Eu falo que Sorocaba sempre foi uma cidade de mulheres de luta, né? E nesse período de ditadura, muitas delas resistiram de todas as formas possíveis, né? Através de clube de mães, de associação, de comunidades, né? Eclesiais, inclusive as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, né? Os movimentos contra o custo de vida, que aqui em Sorocaba, inclusive, esse movimento deu início, né, ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba, os movimentos pela redemocratização depois do país. Então, é importante a gente pensar, né, a história dessas mulheres que tentaram juntas de outros homens derrubar esse regime militar, mas que sofreram, né, a tortura física, a tortura dos seus corpos e principalmente uma tortura sexual, né, da qual a gente não pode nunca silenciar. Então, trazer essa memória importante até para defrontar a cultura patriarcal e machista que a gente viu não só nos momentos mais violentos que a gente viveu nesse país, né, ao longo da nossa história política, mas que Sim. reflete, inclusive, hoje em muitos lares, né, Dani? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, trouxesse um pouquinho desse contexto da ditadura militar e depois a gente começar a fazer um paralelo sobre esse apagamento e esse silenciamento da história dessas mulheres. Antes eu queria dizer da alegria de você estar aqui, né, falar que você é psicanalista, né, Ah, professor de filosofia e caramba. sociologia, né? Ah, Tá bem aí? tô bem, quase Ficou, caiu o celular aqui, mas pronto, tá ficou salvo. emocionado até, né? Mas o Daniel, ele tem essa história, né, bacana, porque além de ser contemporâneo da Faculdade de Direito, né, mas ele é psicanalista, professor de História e Sociologia, e ele foi coordenador da Comissão Municipal da Verdade, Sorocaba, em 2014. Então, eu acho que a pessoa que tem toda uma história, tem todo know-how para poder falar desse assunto tão importante, né, Daniel? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse tema, esse contexto social, econômico, político que foi, né, a ditadura militar e trouxesse um pouquinho, avivasse para a memória das pessoas que estão aqui nos vendo o que foi isso para muitas mulheres e a história de muitas famílias, né, de muitas vidas aí. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com você, Manu. Eu tenho em você uma grande amiga, não é? O desafio aqui também de poder conversar a respeito da participação das mulheres durante a ditadura civil e militar, tomando todo cuidado e respeitando sempre o lugar de fala, não é? Eu entrei na temática da ditadura militar, eu diria que muito jovem, né? Eu tive um professor de história, Manu, que muito me motivou, o nome dele era Márcio, e veja que coisa curiosa. Tempos depois, o Márcio veio ser o meu colega de trabalho, eu dou aula com o Márcio em Itapetininga. Foi ele que, pela primeira vez, me tocou a partir da ditadura civil e militar. Então é importante que também se diga que de uns anos para cá,
a gente se refere à ditadura como civil e militar, né? Esse é um conceito criado por um professor da Federal do Rio de Janeiro, meu xará, o nome dele é Daniel Arão Reis, e ele se refere à ditadura como civil e militar porque, claro, houve participação dos civis também, tanto na conspiração do golpe, como depois da sua consumação na composição do governo, enfim, havia toda uma sustentação também no âmbito da sociedade civil. Portanto, ditadura civil e militar. Então, eu sempre fui muito interessado em estudar esse período, me formei em Direito, né? Minha primeira formação é Direito, lá na Faculdade de Direito de Sorocaba, como você. Participei do movimento estudantil, então tive toda uma formação política e ideológica que passa pelo movimento estudantil, no contato, muitas vezes, com pessoas que foram perseguidas pela ditadura civil e militar. E eu, naquele momento ali, recém-formado, pouco tempo depois, surge a oportunidade de eu trabalhar na comissão de anistia, que é uma comissão que existe lá em Brasília, né? E que teve muita força durante os governos Lula e Dilma. Comissão essa que é uma comissão parente da Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade, ela se incumbiu de narrar uma história sufocada, né? Esta história a partir daqueles que foram perseguidos pela ditadura civil e militar, tortura, desaparecimento, etc. E a comissão de anistia era uma comissão que verificava se determinadas pessoas tinham sido realmente perseguidas pela ditadura, pelo Estado autoritário, e se sim, havia então uma indenização, havia uma forma de pedido de desculpas do Estado, do mesmo Estado, mas agora em mãos democráticas, e esse pedido de desculpas passava sim por uma indenização pecuniária, além de um pedido de perdão. Esta era a ideia da comissão de anistia. Então eu fiquei um tempo lá, não fiquei muito tempo, mano. Eu nunca me dei bem com esse trabalho mais burocrático. Eu sempre gostei de um trabalho mais de bater papo, de estar em contato com pessoas. E lá era uma comissão muito interessante, porque tratava de um tema bastante interessante. Convivi com pessoas que foram realmente muito perseguidas. Mas era um trabalho burocrático de mexer em processo, assessoria jurídica e tal. Então eu voltei para Sorocaba, voltei a estudar, fiz filosofia e aí fiz psicanálise, continuei minha militância na questão dos direitos humanos e direcionei a minha vida para a docência em ensino médio. Eu tenho uma passagem curta pelo ensino superior, e aí me dirigi ao ensino médio e também montei consultório e comecei a clinicar. E nunca parei, claro, de atuar enquanto militante. Daí eu tenho uma passagem pela Comissão da Verdade de Sorocaba, que é quando a gente começa a investigar, e ali, Manu, a gente vê assim, né, o papel também das mulheres, não só na luta contra a ditadura, mas também o papel das mulheres que eram mães daquele Brasil, que é o Marco Antônio Dias Batista. Ele é sorocabano, foi preso em Goiás. Ele era da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. E a mãe dele, mano, ficou 20 anos sem deixar trancar a porta da casa de noite, esperando o filho chegar. A mãe inclusive, foi fazer direito para poder entender como é que ela poderia proceder do ponto de vista jurídico para tentar localizar o filho. E morreu, tem, sei lá, quase 10 anos, não tem 10 anos que ela faleceu, e lamentavelmente o filho não foi encontrado, o Marco Antônio não foi encontrado até hoje, este que é o desaparecido político mais jovem do Brasil, um sorocabano. Então, em linhas gerais, né, essa é a minha atuação, pensando um pouco da luta dos direitos humanos, do contato com esse período da ditadura civil e militar. Depois, mais adiante, se você me permite, eu gostaria de problematizar um pouco mais essas questões, refletir sobre a importância também de se estudar e de se conversar sobre a ditadura civil e militar. Essa é a ideia, Dani, essa ideia de estar falando desse tema. Eu queria até agradecer muita gente querida aqui, né? Tiago Oliveira, Marquinho Galdurós, a Carol falou que importante, né? Parabéns pelo tema escolhido, Carol Duarte da Defensoria, Amor, a Daia, né? A Daia querida que tem essa história, que tá, né, acompanha muito isso, tem falado sobre a história, também o silenciamento das mulheres negras, né? Então,
a Andréia Santos, a Isadora, o João. Muito bacana, Daniel. Então, eu queria falar um pouquinho, né? Você trouxe uma história, uma coisa, você me contou isso hoje, eu fiquei pensando, né? Isso é muito das mulheres, né? Essa coisa de não desistir de um filho, né? De procurar a vida inteira, né? Imagina você não deixar fechar a porta da sua casa, esperando que seu filho retorne um dia, né? E uma das coisas para mim que eu acho que esse paralelo da vida das mulheres, né? E de como houve esse apagamento, esse silenciamento, mas que as mulheres, de certa forma, traz muito forte. Tem um livro, né, da Melinha Teles, que acho que você vai falar hoje, que é a breve história do feminismo no Brasil, que ela conta, né, nos trechos aqui do livro, quando ela começa a falar, né, do ano do golpe militar, e ela fala, né, num trechinho, só para bem falar disso que você me lembrou, ele fala que as mulheres foram as primeiras a entrar em cena. Algumas saíram à procura de parentes presos ou desaparecidos políticos, filhos, irmãos ou maridos, companheiros ou namorados. Outras tantas participaram das organizações clandestinas, dispostas a lutar ombro a ombro com os homens pela libertação do país. Mas o grande contingente saiu em busca do mercado de trabalho, que se absorvia, né? Então, quer dizer, as mulheres tiveram aí as suas vidas, de certa forma, impactadas muito nessa ditadura civil-militar, né, Dani? E, de certa forma, de uma forma que não, até hoje não é contada, né? Quando a gente fala dos símbolos, né, dessa ditadura, sempre da perspectiva do ponto de vista masculino, de um homem, né, seja ele o algoz, ou o torturador, ou, né, ou, por outro lado, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, nesse contexto social, político, né, especialmente para as mulheres, porque é o que eu, nesse tema aqui, como que você viu, como é que foi para você, né, o que foi importante, o que de certa forma te chama a atenção do ponto de vista de um olhar mais feminino aí, porque eu particularmente, eu acho que as mulheres sofreram as maiores violências, né, porque de certa forma são aquelas que se colocaram diante da luta, mas também foram aquelas as primeiras a lutar contra tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu vejo os dois lados, né, eu vi histórias de mães que perderam os filhos de ambos os lados também, né? Como é que você vê essa história? Conta um pouquinho pra gente. Eu queria, você citou a história da Amelinha, né? A Amelinha que foi militante do PCdoB, foi presa pela Operação Bandeirantes e caiu nas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Alberto Brilhante Ustra, né? Um dos maiores, se não o maior carrasco que a ditadura civil-militar brasileira conheceu. Carlos Alberto Brilhante Ustra, vale esse destaque histórico, não é, Manu? Foi citado por Jair Bolsonaro quando da votação do impeachment da Dilma. Portanto, um absurdo, é algo né? que simbolicamente a gente precisa considerar. Sabe, Manu, eu achava importante que nós discutíssemos a importância de se falar de ditadura civil e militar antes de efetivamente nós mergulharmos na luta das mulheres. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve coisas do tipo, não, a ditadura civil-militar já está superada, tá papo canseira, a gente não precisa mais falar disso, é um atraso. Quanto mais a gente fala da ferida, mais ela sangra, mais isso é danoso para o país. Enfim, a gente ouve considerações desse tipo que me parecem muito perturbadoras. Porque não, a gente tem que falar dos nossos erros históricos, a gente tem que falar sim dos nossos dramas, né? E eu preparei uma reflexão, Manu, a partir das áreas que eu estudo, filosofia e psicanálise, para ajudar a gente a entender por que é importante que a gente não despreze nenhum momento da nossa história, sobretudo esses momentos mais dramáticos. Eu queria também aproveitar o espaço, Manu, para cumprimentar os meus alunos, as minhas alunas, colegas professores, amigas, amigos. Obrigado aí pela companhia, né? Tá disputadíssimo aqui, viu, Daniel? Eu acho que é um assunto... Você vê como é a importância de se falar disso? Muita gente aqui querendo ouvir sobre isso, muita gente elogiando a escolha do tema. Você vê como a gente precisa... E a gente já, me coloco, viu, Daniel, da gente voltar a falar mais disso. Eu acho que nunca foi tão importante, nunca foi tão necessário a gente mexer nessa ferida. Sim. Veja, Manu, eu queria começar discutindo um conceito, discutindo uma palavra, a palavra verdade. Tá? Se eu pegar a palavra verdade
e levar para o latim, eu chego na palavra veritas. Veritas é verdade em latim e significa ver. Se eu pegar a palavra verdade e ir para o grego, eu chego na palavra aletheia. Aletheia, em grego, significa não esquecimento. Portanto, a necessidade da lembrança. Portanto, se eu trabalhar com esses sentidos da noção de verdade, eu chego o quê, então? A verdade é aquilo que eu necessito ver. A verdade é aquilo que necessita estar diante dos olhos. A verdade é tudo aquilo que não pode ser esquecido. A verdade é tudo aquilo que deve ser constantemente lembrado. É o que está, portanto, por trás da palavra verdade, do ponto de vista etimológico, né, do estudo da origem da palavra, considerando suas traduções em grego e em latim. Né? Eu preciso ver, eu não posso me esquecer. Agora, veja só, como é que a ditadura civil e militar pode ser analisada a partir da psicanálise? Como é que esse acontecimento histórico e social pode ser analisado a partir da psicanálise, destacando a importância de mantê-lo não esquecido, de mantê-lo à luz dos nossos olhos? É um conceito, mano, desenvolvido na psicanálise que se chama recalque. O recalque é um mecanismo de defesa que esconde do psiquismo consciente determinadas experiências, determinadas lembranças que são muito danosas, muito dolorosas, muito traumáticas. Essas experiências traumáticas, então, sob a ação do recalque, elas são transferidas do consciente para o inconsciente. Portanto, continua existindo enquanto registro de memória, mas, a partir de agora, não são lembradas. Há na memória, mas estão esquecidas. Lembre-se, verdade é aletheia. Aletheia é não esquecimento. Há na história e na sociedade a tendência de muitas vezes nós recalcarmos lembranças sociais e históricas que são traumáticas, que são danosas. O que Freud nos coloca? Tudo aquilo que no ser humano está recalcado, Manu, está lá no inconsciente, embora a gente não se lembre de forma consciente, pode retornar. Mas como retorna sem passar pela consciência? E sem passar pela consciência significa o quê? Retornar sem ser pensado, sem ser experimentado emocionalmente, sem ser refletido, sem ser elaborado. Tudo aquilo que retorna do recalcado, tudo aquilo que retorna do inconsciente sem passar por um trabalho desse tipo, retorna como ato, retorna como comportamento, retorna como repetição. Se eu for pensar isso do ponto de vista histórico, tudo aquilo que nós não revelarmos, tudo aquilo que nós não apresentarmos enquanto verdades, tudo aquilo que nós não discutirmos, não refletirmos, não superarmos, elaborarmos, vai retornar, vai se repetir historicamente. Portanto, se nós não conversarmos sobre a ditadura civil e militar, sobre as suas consequências, as suas origens, os crimes contra os direitos humanos, aquilo que as mulheres sofreram, se nós não conversarmos sobre isso, isso pode retornar como repetição histórica. Portanto, daí a necessidade de que a gente reflita. Veja, Manu, se a gente pensar, eu gosto de usar o exemplo da Alemanha porque é o exemplo mais emblemático, não é? Se você pegar a Alemanha, ela tem museu que retrata o nazismo a cada esquina. Por quê? Porque Museu da Tortura, né? Museu da Tortura. Os campos de concentração abertos à visitação. Gente, isso é necessário. Se a gente não mantém a fratura exposta, a ferida aberta, não é possível elaborar, não é possível entender isso como um assunto já superado. Portanto, nós aqui no Brasil não podemos deixar com que esse pedaço histórico seja sufocado, seja recalcado. Não podemos aceitar também que tentem produzir novas narrativas, Manu, atreladas àquilo que na sociologia nós estamos chamando de pós-verdade,
que são verdades, Sim. aspas, 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 construídas a partir de relações afetivas, de capturas do sujeito por gostar ou não de algo, e não algo trabalhado racionalmente, cientificamente, entendendo como as coisas A aconteceram. Elisha tá falando isso aqui, Dani, o que você tá falando. A Elisha, até eu mandar um abraço pra Elisha, minha colega lá da Fiscal, ela fala, hoje em dia as verdades ocorridas na ditadura são distorcidas. Né? Existe essa distorção da realidade, né? Pois é. E eu queria... Pois não, desculpe. Não, assim, interessante estar falando, né? A Carol falando, não houve luto nem reparação. Aqui o Marx está falando, retoma, porque somos um povo sem história, nosso passado é negado, né? Aí isso é interessante isso, né? Assim, essa percepção de negação mesmo, né? E a gente está vivendo isso, né, Daniel? A gente está vendo hoje atos favoráveis ao AI-5, né? Comportamentos extremamente fascistas, uma grande parte da população enaltecendo um regime militar sem saber muito o que era, né? O que acontecia. Você acha que isso tudo tem a ver com essa questão do recalque que a gente, de certa forma, passou nesse período? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Nós vivemos experiências autoritárias de novo tipo. O próprio George Agamben, acho que não é o caso da gente aprofundar, porque a gente vai por outro caminho, mas quando discute o estado de exceção nos moldes contemporâneos, passa, claro, nós estamos vivendo, sim, experiências autoritárias com novos contornos. Eu queria mandar um abraço para o Marx, que é meu colega de trabalho. Mano, tô vendo ele aqui. Obrigado, Marx, pelo prestígio. Mas veja, Manu, como que a gente não... A gente precisa se lembrar também de uma filósofa super importante, que apresenta um conceito de mais importante, a Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt, filósofa alemã, judia, que fugiu da Alemanha no contexto do nazismo, depois assistindo o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, um funcionário público do governo nazista, né, que em sua defesa disse, olha, eu era um funcionário público, eu cumpria ordens, eu não cometia crimes. Ele era o responsável pela separação de quem ia entrar em determinado vagão e queria determinado campo de concentração, e claro, seria morto, ou na câmara de gás, ou de outra forma. Sim. Portanto, assim, a visão do Eichmann, e é por aí que a Hannah Arendt vai trabalhar, né? A visão do Eichmann é de que ele estava cumprindo ordens. E aí ela fala da banalidade do mal, que é onde eu queria entrar para complementar um pouco da tua fala, né? Que o Eichmann era um ser humano comum, um ser humano como todos nós. E quando ele abdicou de pensar, quando ele deixou de refletir sobre o quão criminoso e perverso era o seu ato, a sua participação, ele então naturalizou a perversão, naturalizou o mal, a maldade humana, não é? Então ele deixou banaliza o mal, né? Banaliza o mal, perfeito. Então, assim, nós não podemos nunca deixar de olhar para determinadas situações e refletir sobre, né? Abdicar de pensar gera a maldade naturalizada, a banalização do mal. E essa é a situação, não podemos abrir mão de pensar sobre a ditadura civil-militar, né? Você sabe, Dani, você falando isso para mim, eu lembrei para mim de uns períodos recentes da nossa história, que para mim é o mais simbólico e talvez o maior motivo de eu ser opositora ferrenha e ter participado do Ele Não, e ter levado as minhas 2 filhas e ter andado lá 10 quilômetros para falar Ele Não, porque uma das coisas mais tristes que eu vi foi quando a gente teve a descoberta de Perus, né, e aí renasce aquele sentimento daquelas mães que procuravam, né, as ossadas dos seus filhos, que tinham sido mortos na ditadura militar, e uma delas, inclusive, eu tive a oportunidade de ver o depoimento dela e da alegria, da possibilidade daquela ossada ser do filho. E aí a gente tem o atual presidente, na época deputado Jair Bolsonaro, que coloca, né, uma placa imensa na porta do gabinete dele falando o seguinte: quem procura osso é cachorro. É lamentável, né? Então, é esse tipo de ser humano, é esse tipo de recalque, é esse tipo de banalização do mal que, infelizmente, a gente tem passado nesse país. Eu não sei, Manu, eu ainda não consegui comprovar historicamente isso, né? Eu só vi um comentário sobre, né? Boa parte das forças militares que apoiam o governo Bolsonaro seguem toda uma tradição inaugurada pelo Silvio Frota, que foi o último general da linha dura, que tentou ali disputar o poder na sucessão do Geisel. Inclusive, dizem que o general Heleno
compunha, eu não tenho como ainda comprovar historicamente, mas já ouvi comentários desse tipo, o general Heleno seria um seguidor do Silvio Frota, participante desse grupo que lá atrás tentou suceder Geisel, mas Geisel apontou para o Figueiredo, que era aquele que garantiria a reabertura democrática e daí por diante. Portanto, estamos sob a direção de pessoas ligadas, caso isso seja real, mas fenomenologicamente dá para a gente inferir isso, não é? Estamos sendo comandados, governados por pessoas de uma tradição linha dura e que certamente tem o machismo do DNA. Esse tipo de concepção aí deve sim fazer parte da concepção do governo, né? Isso é muito triste. Ô, Dani, a gente falou um pouquinho dessa importância e eu acho que assim, daria umas 4 lives só para a gente falar dessa necessidade, desse resgate histórico, não só da ditadura civil-militar, né, que se inicia em 64, mas os outros períodos ditatoriais que a gente passou no Brasil, porque eu acho que a gente não viveu mesmo esse luto e parece que a gente está sempre repetindo essa história. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da participação das mulheres aí nessa ditadura, né, nessa ditadura militar, e assim, e principalmente, até porque nós já somos 9h25, você vê como corre o tempo. Falar um pouquinho dessa participação das mulheres nessa ditadura militar, e se você via as diferenças dos métodos de tortura empregados a essas mulheres, né, o que caracterizava, né, essa tortura dessas mulheres, assim, falar um pouquinho disso, que eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com o que a gente vivencia hoje nesse país em relação à violência contra a mulher. Tá, eu levantei alguns números, Manu, e me parece importante compartilhar que 11%, segundo o Grupo Tortura Nunca Mais, 11% do total de pessoas que enfrentaram a ditadura militar, 11% de mulheres. Com detalhe, essas mulheres estavam na linha de frente da luta contra a ditadura. Nós estamos falando de mulheres que pegaram em armas quando se decidiram pela luta armada, que participaram de grandes conspirações, grandes enfrentamentos. Citamos aqui no início a Amelinha, podemos citar a Yara Yavelberg, que foi da VPR, depois, e lamentavelmente, né, dentro dessa, eu interpreto dessa forma, dessa interpretação mais machista da história, né, falando exclusivamente da Yara Yavelberg, ela tem toda uma história muito bonita da luta contra a ditadura, né, depois no final foi acusada de suicídio, isso já foi desmentido, mas ela é muito mais vista como companheira do Lamarca do que pela própria história, pela própria luta. E é isso que precisa ser exaltado, né? Então, 11%. E mulheres sempre muito aguerridas. De uma forma geral, essas mulheres eram violentadas de 3 formas, né? As torturas, em geral, caminhavam por 3 formas a partir daquilo que eu levantei. Primeiro, a tortura sexual, né? Muitas mulheres foram estupradas, vale aqui de novo destacar aí as denúncias contra vários militares e também Carlos Alberto Brilhante Ustra, o mais famoso de todos os torturadores. Então, tortura de cunho sexual, tortura com relação a violências no corpo, machucados no corpo, e aí as coisas mais inimagináveis, né? Botar jacaré em cima do corpo das mulheres, cobra, pau de arara, barata, choque né? elétrico, baratas, coisas mais descabidas, né? E também torturas de cunho psicológico, e aí vale a pena a gente discutir um pouco a questão da maternidade, né? Houve algumas mulheres que relataram que enquanto estavam lá presas, submetidas a torturas, os filhos eram apresentados. Veja que absurdo, mano. Os filhos presenciaram... A Amelinha passou por isso, né? A Amelinha conta, né? Que os filhos, né, presenciaram ela arrebentada, ensanguentada, né? Nua, né? Com o peito todo queimado de cigarro, né? Você imagina para uma criança muito nova verificar isso, né? A crueldade, né, que se fez com as mulheres, assim, é uma coisa absurda, né? Pois é, esse sadismo, né, que é típico de psicopata, né? Não tem como a gente entender de outra forma, né? É de uma canalice absurda. Então, filhos que presenciaram a tortura da mãe, filhos que eram levados para a mãe, olha, nós vamos tocar fogo nele se você não abrir a boca. Torturas de cunho psicológico, né? E também é legal falar, mano, me parece importante que a gente também reflita um pouco sobre isso. O quanto de sopro de vida, de fôlego, de oxigenação, os filhos traziam para as mães. Né? Então, eu me lembro de relatos assim, das mulheres estarem presas grávidas, ou os filhos tinham acabado de nascer, estavam ainda amamentando,
e elas dizendo, né, de que a ideia de que era possível sobreviver na figura do filho, ainda que se morresse enquanto pessoa, o filho representaria ainda a esperança revolucionária, né? Primeiro também, depois a celebração da vida, né? Eu me mantenho viva através do meu filho e nego a morte, fico destemida com relação à morte. E depois a resiliência também, né? Um alto potencial de resiliência em nome dos filhos. Você sabe que eu me lembrei agora de uma situação, olha que coisa absurda, bizarra, Manu. Uma determinada perseguida política vinha sendo constantemente estuprada. Mas como ela tinha sido mãe recentemente, ela estava com os seios com leite. E aí o torturador pediu que dessem uma injeção nela para parar com o leite, porque tirava o desejo sexual dele, ter a mulher ali com os seios cheios de leite. Veja que bizarro, que coisa maluca, Manu. Não, assim, é muito louco o que você está falando. Eu também vi depois a gente vai colocar, pessoal, né, lá no meu site, no Manuela Barros, uma lista de filmes e livros que relatam um pouco isso. Tem um documentário, né, que é aquele Que Bom Te Ver Vivo, até de 89, acho que foi um dos primeiros que aborda essa questão abertamente, que todas elas elas vão trazer essa questão do cuidado, as mulheres, o cuidado de umas delas com as outras. Isso a gente vê isso muito no Torre das Donzelas, né? De como elas conseguiram manter a sanidade. Depois eu queria falar um pouquinho disso com você, né? Da questão de não da sobrevivência, que a sobrevivência era mesmo meio que assim, uma coisa que inata, mas a questão da sanidade. Então elas mantinham a sanidade delas, uma cuidando das outras, isso era muito inerente nas mulheres, e a questão da maternagem, né? Várias delas relataram essa questão da maternidade ser o sopro de vida, né? Uma delas fala, né, o que é o homem? O homem, o máximo que ele produz na barriga é merda. Eu produzi vida, né? Mesmo dentro de uma cadeia, mesmo sendo estuprada todos os dias, mesmo sendo humilhada, mesmo tirando de mim a humanidade, eu produzi vida. Então eu ganhei do torturador, né? Então assim, é muito, esse filme mostra assim a questão de como essas mulheres se apegaram de certa forma à vida, aos filhos, né? Para poder sobreviver esse período tão triste. E essa coisa da crueldade, né, também, né, de uma delas eu estava vendo que ela era assim, a primeira coisa que chamava a atenção na diferença da tortura dos homens e das mulheres, que a primeira coisa que eles faziam com as mulheres era despilas. Então a primeira coisa que fazia com a mulher era deixar elas nuas, né, e revistar a vagina delas como se tivesse uma arma, alguma coisa aí dentro. E quando elas estavam em período menstrual, a tortura era feita com requintes de crueldade, mas eles não gostavam que era exposto. Então eles colocavam geralmente uma calça suja nelas, para eles não verem o sangue escorrer pelas pernas, porque aquilo representava, de certa forma, né, a fragilidade daquela mulher. Acho que lembrava neles, de alguma forma, que aquele ser humano que estava ali sendo torturado era uma mulher. Então, assim, são peculiaridades, né, Daniel, de uma tortura muito diferenciada da qual as mulheres foram expostas, principalmente à tortura sexual, né? Eu me lembro de uma fala, mano. Primeiro que a Torre das Donzelas é um documentário brilhante. Inclusive a própria Dilma esteve presa lá no Presídio Tiradentes, né, nesta torre chamada Torre das Donzelas, onde ficavam as perseguidas políticas. E tem uma frase que, se não me engano, é da Dilma. Ela diz assim: eu não estive sob tortura, eu sou a tortura. Veja que uma das grandes estratégias que está por trás da tortura é a dessubjetivação. É a transformação daquele sujeito numa coisa. E o retorno, sim, o processo de subjetivação pós-tortura é um processo, vejam essa frase, eu sou a tortura, é um processo que inscreve na nova constituição do sujeito a dor, o drama. Não nos esqueçamos de um depoimento da Dilma numa determinada CPI, eu não me lembro agora ao certo, um senador questiona o fato dela ter mentido
durante os interrogatórios na ditadura, sob tortura. Ela diz, olha, quem mente sob tortura protege os seus. E eu não tenho compromisso nenhum com o Estado autoritário, com o Estado tirano, com o Estado não democrático. Portanto, é dever do cidadão mentir sob tortura quando afrontando um Estado autoritário. Então, e uma outra coisa, Manu, que eu acho importante, né, que nós colocamos no tema, né, o silenciamento dessas mulheres. Estas mulheres, de uma forma geral, não tiveram voz, não tiveram espaço para poder contar as suas histórias. E muitas vezes, nem os próprios filhos conheceram a história dessas mulheres, porque não houve um ambiente, elas mesmas se reprimiram no sentido de poder compartilhar as suas histórias. Por quê? Porque é muito dramático, é muito doloroso, é absolutamente compreensível. Agora, é necessário que este silenciamento seja acabado e que a gente conheça a história do nosso país a partir dos depoimentos dessas mulheres também, né? Sabe, Dani, uma das coisas mais emocionantes que eu tive a oportunidade de ver na minha vida, até porque eu tenho uma história pessoal com essa questão da ditadura argentina e tal, foi uma vez que eu tive a oportunidade de ir para Buenos Aires e eu vi um protesto das mães da Praça de Maio. Elas lá, sabe, já velhinhas, algumas delas batendo ali panela e falando, né, elas não deixaram, de certa forma, né, a ditadura silenciar, né, aqueles filhos. Tinha algumas mães ali que ainda procuravam os netos, né, para poder saber. E eu acho que uma grande diferença, né, da nossa ditadura civil-militar brasileira foi que a anistia, de certa da forma como foi, ela meio que anulou a voz. Eu vi assim, né, o relato de algumas mulheres da Torre das Donzelas, teve duas aqui em Sorocaba, a gente viu o filme aqui nos sindicatos metalúrgicos, duas delas estavam. E as duas relataram que elas ficaram anos da pós, sem tocar no assunto. Algumas delas voltaram a tocar no assunto quando foi gravado o documentário, e algumas delas eram amigas em comum, porque depois disso elas continuaram a vida delas. Um foi ser educadora, outra foi artista plástica, outra foi ser advogada. E uma delas que se tornou advogada não sabia que a amiga tinha, inclusive, sido torturada lá no presídio Tiradentes pouco tempo antes dela, porque ela entrou depois. Então, para você ver, e uma delas relatou que nem o filho sabia que ela tinha sido torturada. E que uma delas também foi muito triste, porque quando ela saiu, a primeira coisa que o companheiro perguntou se ela tinha sido abusada sexualmente. E ela mentiu. Por quê? Porque ela achava que se ela falasse que, de certa forma, ela tinha sido violada, né, numa sessão de tortura, talvez o marido ia achá-la impura. Olha que situação, né, que essas mulheres eram expostas, né, porque tinham que negar inclusive a violência a qual elas tinham sido impostas. Né? Não, você está tocando nisso, eu me lembro de uma situação, de um depoimento de uma brasileira que estava presa de forma política no Uruguai. E a forma como os uruguaios, os militares uruguaios, interpretavam as razões pelas quais esta mulher tinha sido presa. Ah, ela caiu na conversa do marido. Ah, ela foi usada pelo marido. Ou seja, não havia um entendimento de que há uma tomada de consciência por parte desta pessoa, né? Há um ganho de consciência e a necessidade de lutar pela democracia. Então, claro, né, tudo isso, esse depoimento contado por você, esse depoimento contado por essa mulher presa no Uruguai, isso revela, né, toda essa tradição machista que nós temos aí no seio da nossa sociedade, no continente americano. E olha só, a luta das mulheres, eu acho que vale esse destaque. Você tocou das mães da Praça de Maio. Gente, não podemos esquecer do movimento sufragista na Europa, sobretudo na França, no Reino Unido. Não podemos esquecer que o direito de voto das mulheres no Brasil é de 1932, não é? Que envolveu a luta das mulheres durante a Era Vargas. Getúlio Vargas, que assim, um sujeito absolutamente incoerente, né? Que também mandou a Olga Benário para os nazistas. Grávida da Anita Leocádia Prestes,
Hoje uma grande historiadora, não é, criada no Brasil, a mãe do Luiz Carlos Prestes e mais a irmã, foram buscar a Anita Leocádia lá, e a mãe, a Olga, parou de amamentar e praticamente já foi para a Câmara de Gás. E a Anita Leocádia veio para o Brasil. Então, assim, nós temos, se você pegar mesmo em Sorocaba, a Salvadora Lopes, em 1947, foi eleita vereadora. É a primeira vereadora. É a primeira mulher eleita vereadora no Brasil e não conseguiu assumir. Foi cassada em razão da ditadura Vargas. Mas repare, né, que a luta das mulheres, ela precisa ser exaltada. Há uma série de exemplos históricos anteriores e posteriores à ditadura civil-militar, né? Então, o movimento feminista, hoje em dia, nós temos que destacar, né? Essa luta é muito... A Carol está falando aqui, gostaria que comentasse sobre a estratégia do patriarcado atacar durante a ditadura as mulheres que tinham grande movimentação, no sentido de questionar o poder vigente, né? Uma coisa que eu escutei, inclusive da Melinha, né, numa das palestras delas, que elas falaram, que eu perguntei como que era, né, essa questão da divisão, né, da desigualdade entre os gêneros, porque na luta armada, a impressão que eu tinha, né, é que as mulheres meio que exerciam um papel secundário e que sempre meio de cuidadora deles. E ela falou para mim que não existia, que inclusive as mulheres, que é em torno de 12% mesmo, o livro dela fala isso, que pegaram em armas e que elas tinham um poder muito grande, inclusive de articulação política, né? Inclusive lá no sequestro do embaixador, né? Teve uma mulher, que acho que a Vera Lúcia Magalhães, né? A Vera Magalhães, que inclusive foi esposa depois do Gabeira, mãe da Maia Gabeira, né? Ela foi uma das pessoas que pensou esse sequestro e tinha um poder, uma igualdade extremamente louvável em termos da questão do patriarcado. E a gente tinha essa questão ao mesmo tempo da ditadura, pregando a questão da tradição, da família, da propriedade, da mulher como mãe submissa, do Estado, né, cristão, judaico, de submissão, de que a mulher não podia nem se divorciar naquela época. O Estatuto da Mulher Casada, para você ter uma ideia, Daniel, foi votado em 62, né, pelo Carneiro, e quase foi um dos motivos que levou à ditadura militar. Né? O Estatuto da Mulher Casada em 62 acabou sendo parâmetros para a moralidade e os civis apoiarem logo depois o golpe, né, para ver essa questão de como a mulher sempre teve na figura de submissão em relação a esse patriarcado. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Não, eu me lembro, olha, não faz muito tempo que retiraram... Eu me lembro, eu devia estar no ensino médio, Manu. Ainda existia uma determinada lei que autorizava o homem a dissolver o casamento caso descobrisse nas núpcias que a mulher não era virgem. Sim, isso vigorou até pouco tempo. Pra você ter uma ideia, sabe quando o estupro passou a ser estupro dentro do casamento, Daniel? Em 2006, com o advento da Lei Maria da Penha. Até 2006, a gente não tinha a figura do estupro marital no Código Penal brasileiro. Né? A gente tinha, até 2009, com a Lei 2015, a figura do estuprador que casasse com a vítima deixava de ser tipo criminal, penal. Né? A gente tinha a questão do débito conjugal, né, que a gente chama de débito conjugal, que vem lá daquela questão de que dentro do casamento o corpo da mulher pertencia ao marido e o sexo era uma obrigação. Né? Então, isso tudo dentro do Estado de direito. Né? Que absurdo, então, você imagina, né? o que era, né? O quanto essas mulheres, muitas vezes, né, não lutavam só contra a questão, né? E isso tudo vem também de um capitalismo, né? Eu gosto muito de um livro que chama Feminismo para 99%, porque nesse livro, né, as autoras falam que o feminismo ele tem que ser libertador e principalmente anticapitalista, que é talvez a luta que essas mulheres durante a ditadura queriam trazer, porque só reivindicar direitos, a questão da igualdade e tal, tinha uma ótica capitalista perversa muito grande, né, que colocava a mulher como, por exemplo, objeto de trabalho, né, a mulher fazia lá dupla, tripla jornada e não era remunerada, né,
Então, essa violência, hoje ela acontece. Eu entendo que essa violência da qual as mulheres foram expostas na época da ditadura, em qualquer ditadura, pelo Estado, é a violência institucional que o Estado faz hoje com essas mulheres, muitas vezes vitimizando. Né? Eu, por exemplo, quando eu pego um caso de violência sexual e o promotor pergunta se a pessoa é virgem ainda, ou se ela já teve algum namorado, eu entendo isso como uma tortura institucionalizada pelo Estado. Claro. Né? Sabe que eu ainda hoje me deparo com determinadas colocações, muitas vezes de amigos, e lamento profundamente, porque a gente percebe que ainda hoje todas essas concepções mais machistas estão aí naturalizadas na sociedade, não é, Manu? E uma outra questão que me chama a atenção, discutindo um pouco essa questão do patriarcado, do capitalismo e tal. Nós temos um exemplo recentíssimo, não é? A regulamentação do trabalho da empregada doméstica gerou uma polêmica sem tamanho. Né? Inclusive, hoje é o dia da empregada doméstica, 27 de abril. Hoje é o dia da empregada doméstica. Hoje é o dia da empregada doméstica, né? Que legal. Viu, a gente tem aquele filme simbólico, né, o que Horas Ela Volta, que põe um pouco o dedo na ferida dessa questão do patriarcado e da submissão da mulher, né, do quartinho da empregada. Tem coisa mais violenta, né, do que o quartinho da empregada? Realmente. Que é coisa mais resquício, né, de uma cultura, de certa forma, racista, porque a gente ainda tem 80% das empregadas domésticas ainda são mulheres pretas, e aquela coisa, né, do racismo velado nesse país, e de certa forma, que a gente não teve abolição, né, em termos de luta de classes, né. Você pensar que as empregadas domésticas só foram ter algum direito trabalhista em 2015, e que agora existe toda uma movimentação no Congresso para que tire esses direitos, é muito duro. O Gessé de Souza, sociólogo que agora está morando na Alemanha, que com a vitória do Bolsonaro ele saiu do Brasil, não só ele, outros saíram do Brasil com ameaças de morte. Né? O alto exílio. A Márcia Tiburi, grande filósofa também morando no exterior, nós perdemos, e estamos perdendo grandes cérebros aí, dia após dia, porque a redução de investimentos em pesquisa e tal tem produzido esse fenômeno. Mas o Gessé de Souza, ele faz um debate que eu acho bastante corajoso, Manu, na direção de que ainda a gente mantém uma estrutura social escravista. É claro que com as devidas adaptações, hoje nós somos uma sociedade mais urbana que agrária, mas toda a nossa mentalidade, toda a nossa estruturação social, ela é escravista. Olha, você vê, eu não sei se o Galdorosa ainda está por aqui, né, que é um amigo nosso. Se você vê todos os retrocessos que nós tivemos aí nos últimos anos com reforma trabalhista, a MP agora que suspende salários, né, e deixa a pessoa quase que em descoberto, né? Mesmo a questão da empregada doméstica, o que eu vejo muito agora, a precarização do trabalho, porque você chega para a pessoa e fala, olha, eu prefiro pagar por fora para você não ter os direitos trabalhistas, e elas preferem, porque elas acabam recebendo ali o salário maior, né? Porque aí não desconta, não tem desconto, nada. E essa empregada, às vezes, ficando doente. Agora, nessa questão do Covid, né, da quarentena, a primeira pessoa a morrer no Brasil de Covid-19 foi uma empregada doméstica, da qual a patroa tinha ido para a Itália, voltou com o Covid, né, com o coronavírus, e quem morreu, né, foi a empregada que pegou e não teve condição de estar se cuidando no hospital particular. Então, assim, é muito simbólico isso, né, Daniel, assim, dessa coisa das mulheres, né. Ó, nós estamos com 10 minutos para terminar só, é um assunto tão importante, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Dani. Aqui o seu amigo Marx, ele falou que a mãe dele foi presa política, né? Olha que legal. E que ele só soube disso muito pouco tempo atrás. Você sabe que eu também tive uma história com meu pai, que também foi preso político, e eu só descobri isso há muito pouco tempo, né? Na verdade, eu descobri uma vez que foi falado, mas aí há muito pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás,
ele bebendo uma vez comigo uísque, e eu contando algumas coisas, ele falou, você sabe que o meu codinome era André, né? E eu levei 40 anos para escutar isso, né? Que eu tenho 43 anos. Então é muito dolorido essas histórias, assim, né? E as pessoas... E eu fico pensando nessas mulheres que tiveram que lidar com tudo isso, né? Com toda essa violência, com toda essa luta, e que conseguiram, de certa forma, queria que você falasse um pouquinho de como manter a sanidade mental, como conseguir, né, do ponto de vista da filosofia, da psicanálise, como que você consegue sobreviver à tortura, à violência. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão hoje, principalmente que as mulheres sofrem nos lares, né? Eu faço esse paralelo da violência contra a mulher hoje, que é, de certa forma, institucionalizada no Brasil. A gente tem, acho que uns 5 minutos, Dani, então você fala um pouquinho disso e já faz as considerações. É muito pouco tempo, eu já queria te convidar de novo para a gente voltar a falar do tema, ou com outras, né, com umas outras vertentes, mas eu acho que é um assunto que a gente precisava discutir mais, falar mais, inclusive trazer as pessoas, de certa forma, para contar um pouquinho dessas histórias. Porque aí hoje, só numa live, eu e o Marx aí temos, né, um pouco dessa história em comum. E quantos outros não tem mais? E a gente às vezes nem sabe, né? Uhum. Olha, Manu, do ponto de vista psicanalítico, há alguns registros históricos que caminharão com a gente, né? Não dá para eu chegar para alguém que foi torturado e dizer, olha, isso vai ser absolutamente superado, isso vai ser uma questão corriqueira daqui a algum tempo. Não. Normalmente, estas marcas, estas inscrições, sempre se apresentam das mais variadas formas. Seja num fenômeno psicossomático, seja num pesadelo, aquilo que na psicanálise nós chamamos de sonhos de angústia. E a melhor alternativa para lidar com estas marcas é aquilo que nós chamamos de sublimação. O que é a sublimação? Sublimar é dar uma alternativa, dar uma descarga nobre, moralmente aceita a estas dores que, Manu, é importante que se diga isso muito claramente, caminharão com a pessoa para o resto da vida. Não tem como escapar disso, né? Então, é indelével, né? É indelével. Então, como é que eu sublimo? Eu sublimo me engajando na luta em defesa dos direitos humanos. Eu consigo sublimar quando eu defendo que tortura é crime imprescritível e que torturador que está vivo precisa ter um julgamento justo e, se for comprovado, a tortura precisa ir para a cadeia, não é? Eu escrevo livros, eu pinto um quadro, eu participo de debates, eu canalizo, eu descarrego estes traços, estes registros em experiências que me produzem alívio, que me produzem uma certa oxigenação, que me dão mais fôlego. E isso precisa ser reiterado, porque essas lembranças caminham conosco ao longo da vida. Essa é uma primeira parte, eu acho que contempla um pouco daquilo que você me colocou. Uma outra questão que eu acho importante, né, é o papel do movimento feminista na contemporaneidade, não é, Manu? Nós temos aí grandes lutas feministas, você sabe muito melhor do que eu, que são pautas aborto, não é? A Lei Maria da Penha e a efetivação da Lei Maria da Penha. Agora nós temos a lei, nós precisamos ver a lei aplicada, precisamos ver... Então, os feminicídios, não é? São grandes temas do nosso tempo que a gente tem de se engajar, sempre respeitando a desigualdade entre os gêneros, né? A questão da desigualdade entre os gêneros. Perfeito, perfeito. Então me parecem que são questões do nosso tempo que atravessam o movimento feminista e que devem ser apoiadas, obviamente, para aqueles que têm o mínimo de consciência crítica, o mínimo de esclarecimento e entende que há realmente uma relação desigual na nossa sociedade. Quanto tempo? Não, você falou uma coisa muito importante. Você sabe, Dani, que eu lembrei de uma coisa assim importante que você, né, que você trouxe, que eu tive a oportunidade de perguntar para algumas companheiras da Dilma, né, que ficaram com elas na Torre das Donzelas. Teve umas que ficaram 4, 5 anos. A Dilma, se não me engano, foi 4, 5 anos. E eu perguntei o que foi
dois momentos para mim muito simbólicos. Primeiro eu perguntei para elas o que elas sentiram quando a Dilma subiu a rampa como presidenta da República. E aí as duas responderam, né? Elas falaram que elas entenderam que elas não só venceram a ditadura militar, mas que elas sobreviveram àquela aniquilação da humanidade delas, porque todas elas ali, de certa forma, elas conseguiram vencer aquilo. Elas não são a ex-guerrilheira, as torturadas, né? Aquelas mulheres, elas são presidentes da República, artistas plásticas, feministas, médicas, companheiras, mães. Isso eu achei maravilhoso. E eu também perguntei, e o que elas sentiram no dia que do impeachment da Dilma e que o Bolsonaro tinha dedicado o voto dele para o Ustra. E as duas falaram, ela já passou por coisa muito pior. A gente vai sobreviver. E nós vamos continuar na luta. Então, isso me deu, assim, um pouquinho da dimensão da luta da mulher. Né? Que elas têm consciência, primeiro, da verdade histórica, têm dificuldade desse silenciamento, porque eu acho que se a gente não tivesse silenciado e aniquilado essa história, jamais um país ia permitir que, né, num Congresso Nacional alguém fizesse um discurso desse tipo, mas assim, no futuro, né, e a certeza delas que a gente vai conseguir dar a volta por cima, como elas deram no passado. Então, assim, muito simbólico isso para mim, e muito triste, mas que nem a Carol disse, tortura nunca mais. Manu, posso me despedir, né? Chegou o momento, é esse? Pode, querido, chegou o momento, estamos segundinho. Eu queria dizer a você que para mim foi muito bacana participar desta live com você. Eu tenho um carinho tremendo por você. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi, a primeira vez que eu te vi foi na faculdade de Direito, e eu era presidente do centro acadêmico, estava no caixa de uma boêmica. Boêmica era uma festa que tinha lá, né? Você chegou como veterana e a gente conversou rapidinho. Depois eu passei a acompanhar a sua atuação enquanto militante feminista, depois a sua atuação como dirigente da OAB, e eu vejo em você, Manu, uma grande referência. Eu tenho um profundo respeito pela sua luta, independente da nossa amizade, eu tenho um profundo respeito pela tua luta, eu tenho uma profunda admiração por você e pela tua coragem, que é necessário coragem. A gente sabe, todos aqueles que se expõem recebem muita pedrada, muita crítica, não é? E sempre a ideia é tentar nos afastar da luta, mas é aí que a gente tem que se colocar muito mais. E você nunca recuou, você sempre foi muito coerente com aquilo que você acreditou. Então eu queria dizer que eu adoro ser teu amigo e admiro demais a sua trajetória, tá bom? Eu que agradeço, gente. Falar o quê do Daniel Lopes, né? Essa cultura, essa pessoa simples, esse professor, olha, eu vou falar uma coisa, eu te amo em todos os aspectos, mas você me deu uma coisa para mim, que eu nunca vou esquecer, que você acolheu a minha filha Helena, talvez no momento que ela estava mais perdida e mais precisando, e você abriu os olhos dela para o mundo, porque é isso que o historiador, é isso que a filosofia faz, ela abre a janela, né, das pessoas para o mundo. Então eu tenho um orgulho, eu sabia que essa live ia ser, eu estou muito emocionada, não sei se as pessoas perceberam, mas isso mexe muito com a minha história de vida, uma história que eu não sei nada dessa história, eu fico descobrindo aos poucos, me emociona muito, mas eu sei de uma coisa, Daniel, a gente não pode, a verdade que você trouxe hoje pra gente, esse conceito do que é verdade, de não deixar esquecer. Então nós vamos fazer uma promessa aqui um pro outro. Nós nunca vamos deixar de esquecer que o nosso lugar é a luta. E jamais. Que as pessoas precisam ouvir mais isso, né? Então, se nós ficarmos aqui, nem que a gente vai sempre falar, e com todas essas pessoas, esse carinho das pessoas que estiveram aí,